Olá, povo! Nesse primeiro módulo de metodologia didática para o ensino de química, a gente vai falar sobre currículo, avaliação e transposição didática. Para cada um desses tópicos eu vou gravar um vídeo, pelo menos um vídeo, e eu vou tentar narrar esses vídeos de uma forma em que não seja tão necessário vocês olharem para a tela. Tá? Quase que um podcast, uma coisa assim, mais para vocês poderem só ouvir e aproveitar melhor o tempo. Na tela vão estar passando os slides com os textos. Então, assim, quem estiver assistindo no vídeo pode pausar no momento para ler o que está marcado ali. Eu vou falar mais fluidamente sobre o que está nos slides, de forma que não sinta falta quem não parar para olhar. Tá? Depois vocês me dão feedback sobre o que vocês acharam desse formato, para ver se é bom ou se é melhor usar uma apresentação mais equilibrada, com mais audiovisual, porque cada escolha envolve ganhos e perdas, então eu quero saber de que forma a gente ganha mais e perde menos, né? Melhorar essa relação, ok? Então, vamos começar esse vídeo agora, eu vou falar especificamente sobre currículo. Ok? Então, vamos lá. Gente, sempre que a gente começa a falar, estudar um assunto, isso vale, por exemplo, quando eu vou trabalhar sobre química, quando eu vou dar as primeiras aulas de química no curso, seja no curso de formação lá na Química Geral, no curso de licenciatura, ou no ensino médio, na primeira aula de química, eu sempre pergunto sobre, vamos falar sobre química, mas o que é química? Então, eu busco definições, tá? Aí a gente fala, química é uma ciência que estuda a matéria, suas propriedades e transformações, ok. Então, aí vamos lá, química é uma ciência, o que é ciência? O que é matéria? E a gente tem que buscar esses conceitos, e se possível, no sentido mais próximo daquilo que todo mundo fala. Então, por exemplo, quando a gente fala em currículo, tem algumas definições no dicionário que acho que a gente pode trazer para começar a pensar e depois pega esses sentidos mais em geral e traz para aquilo que a gente está estudando, né? É uma forma mais eficiente de trazer, especificar, de fechar um pouco esse foco. A gente começa falando do sentido geral, o que quer dizer a palavra currículo, e depois a gente traz para o sentido específico da área que a gente quer estudar, no nosso caso, na formação de professores, ok? Então, tem alguns termos tirados do dicionário. Então, currículo é o ato de correr, ou seja, uma carreira, é um curso, é um desvio para encurtar um caminho, ou seja, atalho. Eu vou confessar que esse sentido até foi uma surpresa para mim. A terceira definição que traz é o conjunto de conteúdos e matérias de um curso escolar ou universitário. Então, por exemplo, quando a gente vai se matricular, muitas vezes vai comparar, muitos de vocês já fizeram outros cursos, né? Curso de engenharia agora estão fazendo licenciatura. É muito comum olhar o que tem no currículo da engenharia, o que tem no currículo da licenciatura, ver o que eu consigo validar. Vocês já fizeram, alguns de vocês já fizeram, pelo menos já ouviram falar desse raciocínio. Então, tem essa ideia do currículo, que é o conjunto de conteúdos que vão ser estudados. Esse é provavelmente o que está mais próximo do que a gente vai trabalhar aqui. E o quarto sentido que aparece no dicionário é documentos que contêm os dados bibliográficos relativos à formação, conhecimento, percurso profissional de uma pessoa. Ou seja, é aquilo que tu entrega numa empresa quando vai pedir emprego, correto? Então, eu vou numa empresa pedir emprego, eu vou entregar o meu currículo, vou no setor pessoal deixar o meu currículo, se eu estou me candidatando a uma vaga. Por exemplo, no serviço público, nas universidades, tem um formato mais específico, que é o currículo Lattes. Esse não é tão útil no mercado de trabalho em geral, para professores do ensino médio, mas também é uma outra forma de currículo. Então, o currículo tem um pouco essa ideia. Repare que todas elas têm algo em comum, que é o currículo seria um curso que eu estou seguindo. Eu acho que é o percurso, tem a ver com percurso. Acho que essa é uma palavra que junta um pouco todos esses sentidos que a gente trabalhou, tá? Então, vamos falar um pouco mais específico agora sobre o currículo escolar, sobre aquilo que nos interessa. Só um comentário aqui. Esse documento da apresentação que eu estou utilizando, ele tem os links das afirmações que eu estou tirando. Então, se vocês olharem em cada slide, vai ter algumas definições que foram tiradas de alguns artigos, de algumas obras, e os links dessas obras estão nos próprios slides. Voltando. O que é currículo escolar? Bom, ele pode ser definido como conjunto de elementos que cooperam para a formação humana na instituição escolar. Então, ela já tem um foco, já tem muito claro uma abordagem do currículo que está sendo pensada.
sobre currículo é um complexo processo sociocultural que faz da escola um dos mais importantes meios de compreensão e produção ou reprodução dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Aqui já dá o sentido um pouquinho também da mesma obra. Nota-se que as duas definições vão na mesma linha, têm a mesma abordagem, mas é que quando ela fala em produção ou reprodução dos conhecimentos produzidos, já antecipa algo que a gente vai falar depois lá em transposição didática, em que mostra assim, que a escola, ela traz reprodução de conhecimentos, então nós vamos trazer os conhecimentos que já foram produzidos pela humanidade, e nós vamos retrabalhar, nós vamos dar uma nova significação aqui. Mas a melhor definição dessas que eu encontrei é: currículo é o percurso que leva à aprendizagem. Então notem que essa é uma definição bastante ampla, e pode ser utilizada em praticamente qualquer abordagem. Pode ser uma abordagem mais tradicional, uma abordagem tecnicista, escola novista, mais sociocultural, enfim. O percurso que leva à aprendizagem. Então, esse é o papel da escola, é proporcionar a aprendizagem dos alunos, eles vão aprender algo, o que é e como eles vão aprender é que vai mudar nas diversas abordagens. Então, eu gosto bastante dessa definição para currículo escolar. Percurso que leva à aprendizagem. Quando a gente vai pensar no currículo escolar, também é bom ter em mente, até para o trabalho do professor ter isso, que esse currículo, ele tem níveis distintos, e a gente tem gerência sobre só um desses níveis. Talvez dois, mas assim, o primeiro nível, que é o currículo prescrito, nós não temos gerência, ele já foi definido. É algo que já está definido por alguma instância acima da gente, pelo sistema de ensino. A LDB, os PCNs, a BNCC, as propostas pedagógicas, aquilo que está definido no sistema de ensino. Isso vale, inclusive, para colégios particulares, que estão subordinados à legislação, e no próprio sistema de ensino da escola, eles já têm lá alguns aspectos que estão formalizados, e o professor não pode mexer nisso, ele tem que explicar aquilo que está marcado ali, então ele tem que dar conta do que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer. Basicamente é isso. Agora, como ele vai trabalhar, de que forma, é aquilo que o professor vai definir. Aí o professor vai definir o quê? Quais são os objetivos de ensino que ele vai trabalhar para cada conteúdo, qual a forma de avaliação. Então, alguns aspectos vão estar de acordo com o professor, e esse é o que os autores chamam de currículo real. É aquele que acontece dentro da sala de aula, na relação entre professor e aluno. Então, o que vai ocorrer dentro da sala de aula é o que o professor vai trabalhar com os alunos, a forma que vai interagir com os alunos e os alunos entre si. Então, esse é o currículo real. E ainda temos o currículo oculto, que é tudo aquilo que não aparece diretamente. São as relações, são as dificuldades ou as facilidades que alguns alunos têm e que às vezes a gente não se dá conta. Tem uma situação da escola, o que acontece nos corredores, a simpatia, a antipatia. Então, tem coisas que não estão diretamente sobre o domínio do professor, mas que também fazem parte, que interferem nesse percurso da aprendizagem. Então, pegando aquela última definição lá que fala que currículo é o percurso que leva à aprendizagem, então, todos esses aspectos que estão meio que escondidos, digamos assim, por isso chamado currículo oculto, né, e que a gente não tem um domínio tão direto assim. Um dos itens que consta na ementa da nossa disciplina é o currículo por competência. O que é esse currículo por competência? De novo, como a gente já falou, como eu já falei lá no início, quando eu vou falar em currículo por competência, eu tenho que primeiro entender o que é competência, para daí pensar no currículo por competência. E são palavras que aparecem muito juntos, competência e habilidade. Eu costumo dizer que competência é um conjunto, a competência de alguém numa certa tarefa é definida por um conjunto de habilidades. Então, o que é habilidade? Eu tenho a habilidade de fazer algumas coisas. E dependendo do trabalho que eu vou fazer, eu preciso desenvolver certas habilidades para poder ser competente naquilo que eu vou fazer. Então, esse conjunto de habilidades, de conhecimentos, vão me permitir ser competente na ação que eu vou fazer. Então, quando a gente fala em competência, o que a gente pensa? Em resultados. Então, é centrar no desempenho, naquilo que tem que ser feito, e tem que ser feito bem feito. E para isso nós temos que ter
parâmetros. Então, eu vou analisar o quê? Eu tenho que pensar em condições. Quando eu vou trazer isso para a sala de aula, eu vou pensar quais são as habilidades que eu quero que o meu aluno desenvolva, quais são as competências que eu quero que ele tenha, né? E vou pensar em situações em que eu consiga pôr à prova essas habilidades. Eu vou pensar em que tipo de saber é necessário para que ele desenvolva aquelas habilidades e aquela competência, e eu vou trazer isso de forma que eu consiga pôr em prática. Eu vou simular situações e que o meu aluno consiga pôr em prática aquelas competências e habilidades que eu estou procurando desenvolver. Então, vou pegar aqui alguns exemplos. Vou ler aqui alguns exemplos de como trabalhar isso. Olha só, a ideia do conteúdo do currículo por competência é, em vez de partir de conteúdos disciplinares existentes, a partir do qual eu tiro qual conhecimento é mais importante, eu parto da análise de situações concretas e da definição de competências requeridas por essas situações. Então, a ideia aqui é que eu não parta dos conteúdos, mas eu parta das competências que eu quero que o meu aluno desenvolva. E aí eu vou escolher conteúdos necessários, aquilo que eu vou achar que vai ajudar a desenvolver aquela competência. E aí eu vou simular situações em que eu consiga pôr à prova, verificar se ele está com o que ele aprendeu, com os conteúdos que ele aprendeu, se ele consegue resolver aquelas situações. Repare que isso aqui também já permite um link com um outro tópico que a gente vai ver mais à frente, que a gente deve ver mais à frente, que é a aprendizagem por problemas. Ela pensa um pouco nessa situação. Tem uma situação real que eu quero resolver. A partir disso, eu vou pensar que conteúdo. Então, vamos aprender isso, porque com esses conteúdos eu vou conseguir resolver essa situação problema. Não é a mesma coisa, mas estão mais ou menos relacionadas. Vamos a alguns exemplos aqui, então. Olha só. Se uma criança aprende a ler e escrever, isso significa que ela desenvolveu habilidade de leitura e escrita. Então, ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Então, a habilidade da leitura e a habilidade da escrita ela tem. Só que isso não é sinônimo de que ela seja competente, ou seja, ela aprendeu a ler, mas será que ela consegue absorver o sentido de um texto escrito? Ela lê as palavras, mas é que ela tem a competência de um bom leitor, ela lê de forma competente? Ela tem a habilidade da escrita, ela sabe escrever palavras, construir frases, mas será que ela é capaz de transmitir as ideias que ela quer passar a partir da escrita? A compreensão do que lê e a capacidade de se fazer compreender por meio da escrita é uma competência adquirida pelo estudante. Então, a habilidade de ler e a habilidade de escrever são necessárias, mas não são suficientes. Por isso que competência é algo um pouco mais amplo. Um outro exemplo aqui, para juntar aquilo que a gente falou agora mais recentemente, é pensar que um currículo apoiado no desenvolvimento de competências e habilidades, vou fazer o quê? Em vez de decorar a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero, por exemplo, o aluno precisa saber reconhecer um triângulo, qual a importância de calcular a área dele e onde ele vai aplicar essa informação. Então, nesse currículo, por competência, a aprendizagem significativa, ou seja, é aquilo que dá significado, é o cerne do planejamento. Então, como é que eu vou aplicar isso? De que forma eu vou verificar se aquela habilidade está sendo desenvolvida, se eu estou sendo competente no uso daqueles conhecimentos. Tá? Essa a lógica. Claro, há críticas ao currículo por competência. Tá? Quais são as críticas que esse autor, o Mowgli, ele chegou a fazer? Primeiro, de que a lista de competências que o currículo vai se basear, ele não diz sobre o que os estudantes devem adquirir, isso deveria ficar a cargo do professor. É uma crítica que ele faz. Particularmente, não me parece uma crítica muito consistente, porque é justamente esse o ponto. Eu não vou basear no que o estudante deve adquirir, então eu vou definir que competências ele deve, e o que vai ser definido, isso aí parte do professor. Só que na prática a gente sabe que não é assim, porque mesmo os conteúdos já são definidos. Quais são os conteúdos? Esses já foram definidos, né, nas instâncias superiores, já estão lá no currículo prescrito. Então, essa crítica que faz um pouco de sentido, se tu pensar na forma como a legislação trata, já define os conteúdos de uma forma anterior. Não dá essa liberdade ao professor. A grande crítica que esse autor faz é que, na prática, o que acontece? Como ele diz aqui, o currículo por competências dificilmente escapa da condição de um construto elaborado com base em objetivos de ensino e aprendizagem. O que ele quer dizer é o seguinte:
Na prática, vai dar no mesmo, porque eu vou ter que aprender conteúdos que vão desenvolver algumas habilidades. A ideia é o currículo por competência. O que a gente pode fazer nesse sentido, se for pensar, pensando no mundo real, é pensar a ideia desse currículo por competência e entender assim, para que eu vou ensinar esse conteúdo? Eu vou aprender, eu vou utilizar esse conteúdo para fazer com que o meu aluno desenvolva aqui habilidades e competências que serão úteis depois na vida dele. Não é tanto assim, eu tenho que ensinar esse conteúdo. Mas eu não vou ficar tão focado nesse conteúdo. Eu vou ensinar esse conteúdo, mas para quê? Que habilidades e que competências o meu aluno vai conseguir desenvolver aprendendo esse conteúdo? Foca dessa forma, e aí tu consegue trabalhar um pouco desse jeito, pensando nas competências, pensando nas habilidades, talvez não como um ponto de partida, mas essa forma de pensar nos ajuda, mesmo que eu tenha que trabalhar com o currículo por conteúdo, que é o que na prática a gente acaba tendo que fazer. Então, pensando em currículo por conteúdos, eu também vou fazer uma análise sobre o currículo, sobre os conteúdos que são tradicionalmente explicados no ensino médio. Quais são os conteúdos previstos para o primeiro ano, para o segundo ano e para o terceiro ano do ensino médio? Vou fazer uma análise, falar um pouquinho sobre que formas são interessantes, o que a gente pode pensar para trabalhar cada um desses conteúdos, quais, de repente, são mais importantes, interessantes. Tem muitos conteúdos que são previstos no ensino médio, que colégios particulares trabalham, mas isso é assunto para outro vídeo.